23 de novembro de 2019. Estádio Monumental de Lima. O relógio do jogo marcava 88 minutos. O placar? 1-0 para o River Plate. Naquele momento, 40 milhões de corações batiam num ritmo lento. O silêncio na frente das TVs não era de paz, era de agonia. Era o fantasma de 38 anos sussurrando no ouvido da nação. Não vai ser hoje de novo. O Flamengo estava nas cordas, o tempo era o carrasco e a América parecia estar escapando entre os dedos. Mas o que ninguém sabia é que o futebol estava prestes a cometer uma das maiores reviravoltas do século. Aos 88 minutos, a bola sobra para Bruno Henrique. Ele gira, arranca, serve a Arrascaeta. E naquele milésimo de segundo, o tempo congelou para mais de 40 milhões de pessoas. Mas para entender o que deu força para aquele time buscar o impossível, quando ninguém mais acreditava, a gente precisa olhar para trás. Porque aquela virada não começou nos pés do Bruno Henrique em 2019. Ela começou a ser escrita 124 anos antes, em águas muito distantes de Lima. Começou com um grupo de jovens que não aceitava a derrota e que queriam conquistar o Rio de Janeiro antes mesmo de existir uma bola de futebol no clube. Novembro de 1895. O esporte da elite, o esporte que movia o Rio de Janeiro, era o remo. 6 jovens decidiram fundar um grupo de regatas, mas o começo não teve nada de glamuroso. O primeiro barco deles, o Perusa, afundou em uma tempestade logo na primeira saída. Eles poderiam ter desistido ali. Porém, reformaram o barco e foram para a água de novo. Ali nascia o primeiro pilar do Flamengo, a teimosia contra o destino. O futebol, nessa época, ainda era um estrangeiro chegando ao Brasil, algo praticado em clubes fechados, como o Fluminense. Enquanto o Flamengo vencia regatas na água, o futebol explodia em terra firme. Mas o clube ainda não tinha um time. Até que em 1911, o destino deu um empurrão. No Fluminense, que era o grande time de futebol da época, 9 jogadores brigaram com a diretoria. Eles queriam um lugar novo, e esse lugar era o Flamengo. Em 1912, o Flamengo jogava sua primeira partida oficial. E olha como são as coisas. O primeiro jogo não foi uma vitória apertada, foi um massacre. 15-2 contra o Mangueira. Ali, o Rio de Janeiro percebeu que aquele novo time de camisa listrada não estava para brincadeira. Mas tinha um porém. O futebol ainda era um esporte de moços finos. E o Flamengo, por causa do remo e da proximidade com a praia, começou a atrair gente de todo tipo. O Flamengo estava começando a vazar dos clubes de elite para as ruas do Rio de Janeiro. Se você hoje vê o Flamengo lotando estádios em qualquer lugar do Brasil, agradeça aos anos 30 e 40. Foi nessa época que aconteceu algo mágico, a popularização da rádio. Pela primeira vez, um trabalhador no interior do Nordeste ou um operário em Minas Gerais conseguia ouvir os jogos do Rio. E quem eles ouviam? O Flamengo. Foi nessa época que o clube contratou Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Ele era o maior ídolo do Brasil naquela época, o inventor da bicicleta. Ter o maior craque negro do país no elenco mandou uma mensagem poderosa. O Flamengo era o lugar de todos. Não importava a cor da pele ou o dinheiro no bolso. Se você sofresse, se você lutasse, o Flamengo era o seu time. Ali, o Flamengo deixou de ser um clube do Rio para se tornar a nação rubro-negra. Mas ainda faltava uma coisa. O Flamengo era o mais amado, mas precisava ser o maior vencedor. E para isso, o destino enviou um menino franzino de Quintino, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. Com ele liderando o campo, o Flamengo uniu uma geração de craques que transformou o clube para sempre. Não era só o Zico, era Júnior, Adílio, Andrade, Leandro, uma geração que parecia ter sido escalada pelo destino. Em 1980, o Brasil tremeu. Na final do Brasileiro contra o Atlético Mineiro,
o Maracanã recebeu mais de 154 mil pessoas. Foi uma guerra contra o Galo de Reinaldo. O Flamengo precisava vencer, e o gol de Nunes, aos 37 minutos do segundo tempo, selou o destino. Ali, o Flamengo deixou de ser apenas o time mais amado para se tornar o maior campeão do país. Nunes Silvestre. Ainda Nunes. Ganhou de Silvestre, boa jogada, pé direito. Golaço sensacional, golaço de Nunes! Mas o caminho para a glória eterna ainda teria muito sangue. Na Libertadores de 81, o Flamengo enfrentou o Cobreloa do Chile em uma final que parecia uma batalha de gladiadores. Teve soco, o Adílio saiu de campo com o rosto cortado, mas o Zico decidiu com 2 gols no jogo de desempate. O Flamengo agora era o dono da América. Só que faltava o mundo. Em 13 de dezembro de 1981, o Flamengo entrou no Estádio Nacional de Tóquio para enfrentar o Liverpool. Eles eram os gigantes da Europa, físicos e imbatíveis. Mas o que o Flamengo fez naquela manhã foi histórico. O time não apenas venceu, ele deu um baile. Foram 45 minutos de superioridade absoluta. 3-0 no placar. Gols de Nunes e Adílio, todos com passes do Zico. O Liverpool não conseguiu sequer ver a bola. O Flamengo provou ali que o melhor futebol do planeta falava português e vestia rubro-negro. Mas depois de tocar o topo do mundo em Tóquio, o Flamengo viveu um longo período de sombras. Entre os anos 90 e 2012, o clube entrou em um ciclo perigoso. Enquanto o futebol ficava cada vez mais caro e profissional, o Flamengo parecia perdido no próprio tamanho. Foram décadas de dívidas que não paravam de crescer, salários atrasados e gestões que prometiam muito, mas entregavam o caos. Teve época em que faltava o básico, desde bola para treinar até água no vestiário. Mas o que ninguém explicava é que, mesmo no meio da bagunça, o Flamengo se recusava a morrer. Nesses anos, a camisa parecia que jogava sozinha. Em 2001, o título carioca veio no pé do Petkovic aos 43 minutos do segundo tempo contra o Vasco, quando ninguém mais acreditava. E em 2009, o título brasileiro veio na raça bruta do Adriano Imperador. O Flamengo vencia apesar do que acontecia fora de campo, mas o aviso estava dado. O clube não aguentaria viver de milagres para sempre. O fundo do poço estava cada vez mais perto. Em 2011, o impossível aconteceu. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, desembarcou no Rio de Janeiro. A recepção na Gávea não foi uma apresentação, foi um carnaval em pleno janeiro. O mundo assistiu ao Flamengo mostrar que, mesmo em crise, sua camisa ainda atraía os maiores gênios da história. Vivemos noites mágicas, como aquele 5-4 contra o Santos de Neymar, onde Ronaldinho provou que a magia e o rubro-negro falavam a mesma língua. Mas a magia tinha um preço caro. A desorganização fora de campo cobrou a conta, e a saída conturbada de Ronaldo em 2012 foi o checkmate. O recado estava dado. Nem o melhor do mundo conseguiria carregar o Flamengo sozinho se o clube não se respeitasse fora das 4 linhas. O gigante estava no limite. Em 2013, o Flamengo chegou ao seu limite. O clube devia quase 800 milhões de reais e o risco de fechar as portas era real. Foi quando uma nova diretoria, liderada por Eduardo Bandeira de Melo, assumiu com uma proposta que doeu no torcedor. Para salvar o futuro, vamos ter que sofrer no presente. O plano era simples, mas muito duro. Parar de contratar grandes estrelas para pagar as dívidas. Foram anos de sacrifício. O Flamengo passou a ser chamado de time de contadores. O torcedor tinha que aguentar as piadas de rivais enquanto via o clube vender suas principais joias, como Vinícius Júnior e Lucas Paquetá, apenas para manter as contas em dia. Mas, longe dos holofotes, o Flamengo estava mudando de patamar. O clube saiu de um CT de contêineres para construir o Ninho do Urubu, um dos centros de treinamento mais modernos do mundo. O amadorismo estava ficando para trás. Em 2018, o sacrifício deu resultado. A casa estava arrumada, as contas estavam pagas e o Flamengo tinha voltado a ter crédito.
O gigante não estava mais apenas sobrevivendo, ele estava pronto para retomar o que era dele. Com o cofre cheio e a casa arrumada, o Flamengo decidiu que era hora de parar de apenas competir. Era hora de dominar. Em 6 meses, o clube montou um verdadeiro time. Chegaram Rafinha e Felipe Luiz da Europa, o Coringa Gerson e a dupla que mudaria a história, Arrascaeta e Gabigol. Mas as peças estavam no tabuleiro, faltava quem soubesse mover. E ele veio de Portugal, Jorge Jesus. O míster não apenas treinou o Flamengo, ele revolucionou o futebol brasileiro. O Maracanã virou um templo de celebração semanal. O torcedor ia ao estádio sabendo que o show estava garantido. Mas o destino, caprichoso como ele só, guardou o maior teste de nervos para o último capítulo, em Lima. Tudo isso leva àqueles 88 minutos em Lima. O River Plate achava que o jogo estava ganho, eles já sentiam o peso da taça, mas eles não conheciam a força dessa história. Até que o Bruno Henrique fura a linha, acha o Arrascaeta, o uruguaio se joga na bola e ela chega nele, Gabigol. O empate veio na raça, no limite, empurrando a bola para o fundo da rede. O que aconteceu ali foi um delírio, uma explosão que atravessou o continente. Mas o destino não queria apenas o empate. O Flamengo queria a América novamente. E aí, aos 92 minutos, a virada começa nos pés de quem veio do banco para mudar o destino do clube, Diego Ribas. Ele vê o espaço e faz o lançamento. Naquele chute, o Flamengo não estava apenas ganhando uma Libertadores, ele estava vingando os anos de dívidas, os anos de sofrimento e honrando cada torcedor. Em 3 minutos, o Flamengo saiu do caos para a glória eterna.